Continuando aqui as dicas do caderno Trilhas de Aprendizagens, estou aqui na página 110. Pode ser que no livro de vocês seja 111 ou 112. E continuando, a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre esse exercício, que é o cálculo de médias. Então, relembrando, o exercício aqui, ele calcula a média de casos confirmados nessas três cidades. Tem Cidade de Santos, Guarujá e São Vicente. Somando esses três valores e dividindo por 3, você encontra a média de casos confirmados. A partir disso, veja, você consegue saber quem está acima da média ou quem está abaixo da média. Veja que a cidade de Santos está bem acima da média e as outras duas cidades estão abaixo da média. Então, a continuação desse exercício é justamente essa análise. Aqui a média foi feita do quê? Dos casos confirmados. Então, você calculou a média também dos óbitos e dos percentuais de mortalidade. Isso que a gente comentou na aula passada. Na página 111, o que você vai precisar fazer? Você vai tirar conclusões. Naquela primeira coluna lá que já estava feita, você vai pôr os nomes das cidades que estão acima da média e as que estão abaixo. No caso são 3, né? Tem uma só acima da média e 2 abaixo. Vou escrever o nome delas aqui. E aí, o interessante que eu queria comentar hoje com vocês é esse item F. Qual das 3 cidades litorâneas paulistas está numa situação pior em relação à pandemia? Explique com suas palavras e utilize informações numéricas também. Veja, pior situação, não se esqueça, quando você for responder a pergunta, que depende do parâmetro que você escolhe. Como assim? Se você pegar casos confirmados, você pode justificar que a cidade de Santos está em pior condições, analisando os casos confirmados, porque ela está bem acima da média. Mas, será que considerando o número de óbitos, eu também vou ter o mesmo resultado? E se eu olhar o percentual de mortalidade, será que eu vou ter também a mesma informação? Então, essa é a intenção daquele item. Vamos supor, eu não entendi muito bem. Não é só eu olhar o número mais alto? Veja, vou dar um exemplo. Suponha que eu tenha R$10. Suponha que um amigo meu tem R$1. Esse de R$10, ele perde R$1. Esse que tem R$1, ele perde 50 centavos. Se eu te perguntar em valor mesmo, quem perdeu mais, é evidente que R$1 é maior do que 50, então quem tinha 10 perdeu mais. Só que se você calcular a porcentagem, R$10, você perder R$1, você perdeu 10% do que você tinha. E quem tinha R$1 e perdeu 50 centavos, que é a metade, ele perdeu 50% do que tinha. Então, reflita sobre isso. Uma coisa é falar sobre valores e uma coisa é você falar sobre o percentual. Essa é a dica de hoje. Obrigado.